O texto talvez mais conhecido aí da ceia, que fala sobre a ceia de Jesus, a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, eu vou ler do 17 em diante. Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Misericórdia. Pensou ouvir isso de Deus? Era a ceia que estava acontecendo ali, ok? Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, ou numa outra versão, o outro se empanturra. Okay? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem-se deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então tome do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Tema de hoje, em memória de Jesus. Nós estamos aqui em memória de Jesus. Na toalha da ceia aqui está escrito o quê? Memória de mim. Em memória de Jesus. Então eu queria te convidar a orar mais uma vez. E esse é um texto que mostra um momento em que Paulo tem uma revelação de Deus em relação à ceia, o significado da ceia e como nós deveríamos participar da ceia. Paulo recebeu isso de Deus e aí ele escreve à igreja de Corinto em detalhes, e nós vamos falar sobre esse texto aqui. Senhor, muito obrigado, te agradecemos pela revelação da tua palavra, te agradecemos, Deus, por podermos nos aproximar com confiança, com fé, com gratidão do pão e do suco, que representam a nova aliança que foi feita conosco e que nos leva à paz, à vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor fale conosco, purifique os nossos corações, santifique, ó Deus, todo o nosso ser, para que possamos participar desse momento de forma digna. Que a Tua palavra fale, produza os frutos, que a Tua palavra esteja nos impactando, esteja nos incomodando também e esteja nos transformando, Pai, para a honra, glória e louvor do Teu nome, em memória do Senhor Jesus, até que o Senhor volte para nos buscar. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, então esse texto aqui já se havia passado alguns anos desde
desde a primeira ceia em que Jesus reuniu com os 12 discípulos, ok? A carta aqui de 1 Coríntios foi escrita mais ou menos 56 anos depois de Cristo. Então Paulo teve essa revelação, 56 anos depois de Cristo, está sendo escrito isso aqui para nós. E Paulo dá todos esses detalhes aqui dessa ordenança que nos é deixada, dessa participação, e de que esse momento deveria ser feito em memória de Jesus. Mas não estava sendo feito da forma correta. Então, ao mesmo tempo que é tão maravilhoso esse texto e nos mostra o amor de Deus, né, a bondade de Deus, o significado, ao mesmo tempo é uma exortação por parte do apóstolo Paulo, porque eles estavam fazendo tudo errado, estavam fazendo mais mal do que bem, e deve fazer muito mais bem do que mal, certo? Nós estamos aqui para que a ceia seja uma bênção nas nossas vidas. Então Paulo diz aí no versículo 17 isso: olha, eu não tenho, o que eu estou ouvindo a respeito de vocês, igreja de Corinto, é que está fazendo mal. Há divisões entre vocês não esperam uns pelos outros. A ceia no passado era um banquete, era uma confraternização, então tinha comida, bebida, e muitos agiam dessa forma. Sabe aquela coisa de ninguém esperar o outro, e que todo mundo quer ir lá no começo da fila, e as pessoas que tinham menos condições eram envergonhadas, eram humilhadas na ceia. Então estava fazendo muito mal. Ninguém estava exercendo o amor cristão, a compaixão, o dar lugar para o outro. Estava uma coisa terrível dentro da igreja de Corinto. Não era uma igreja fácil, certo? Nós sabemos que o apóstolo Paulo teve problemas aqui, de várias situações de carnalidade desses irmãos da igreja de Corinto, e aqui nós estamos tendo um problema aqui na ceia. Então a pergunta é: tudo isso de fato era em memória de Jesus, para relembrar o sacrifício de Jesus, ou era em memória deles mesmos? Está parecendo aqui que eles estavam fazendo algo e não estavam nem aí com Jesus, que estava cada um tentando levar a sua vantagem, e cada um correndo atrás dos seus interesses. Então eu queria falar de 3 coisas hoje que eu enxergo aqui no texto e que nos ajuda a gente a ficar assim alinhado com o coração de Deus, para toda vez que a gente for participar de um momento desse, e que não é apenas um momento, mas é algo que tem que transbordar para o nosso dia a dia, para o nosso mês, para os nossos cultos, outros que não envolvem a Santa Ceia, para que a gente tenha essa consciência, esse entendimento da importância disso e da dignidade de um momento como esse. É triste, mas há muitos cristãos hoje banalizando a ceia, tratando assim de qualquer forma, como se fosse mais alguma coisa assim na rotina da igreja que não tem muita importância. E a Bíblia dá uma importância muito grande a esse momento. É tão importante que a maior parte das igrejas, pelo menos uma vez por mês, vai relembrar esse momento. Tem igrejas, inclusive, que fazem todos os cultos. Aí essa questão da frequência, cada igreja, cada comunidade local define isso, mas é algo importantíssimo que tem todo um significado para nós, uma marca para nós. Então a primeira coisa que eu queria falar essa noite é que a ceia aponta para a morte. O pastor vai começar a falar de morte hoje? Meu Deus do céu. Calma. A ceia, ela aponta para a morte. Morte de quem? Morte de Jesus, em primeiro lugar. Ok? Jesus morreu por nós. Então a ceia aponta para a morte de Jesus. E para cumprir alguns propósitos. Quais? Dentre vários propósitos, um deles é para que o nosso ego morra. É para que o nosso eu morra. É para que o egoísmo morra. É para que o desejo de ser servido morra. Tem que morrer isso. Não só no dia da ceia. Não é só na ceia que eu fico bonzinho. Ok? Então meu egoísmo, meu individualismo, meu orgulho, minha autossuficiência tem que morrer diante de Jesus. A ceia aponta para a morte. E a morte iguala todos. Todos nós somos igualados pela morte. Todos nós estamos com os nossos dias contados. Você arrepiou?
Sabia que você está com seus dias contados? Sabia que você já está com uma senha na mão e eu também? Quem tem mais de 50 está mais perto. Desculpa eu te falar. Eu agora, dia 2 de abril, vou fazer 51. Já estou mais para lá do que para cá, né? Judas, que era um dos discípulos, fez a opção pela traição e pela ganância, individualismo. Ele optou por isso. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Negociou Jesus para se dar bem, para levar algum tipo de vantagem pessoal. É triste, mas isso ainda continua acontecendo dentro das igrejas. Pessoas estão negociando Jesus. Quem dá mais? Quem dá mais? Mas Judas se esqueceu de que chegaria o dia da sua morte. Ele se esqueceu disso. E que depois disso viria um juízo, o juízo final. E como foi a história, o final da história de Judas? Não foi nada legal, né? Não foi legal. Então esse espírito de Judas aparece em Corinto. Percebe? Na igreja de Corinto. Há disputas, divergências, um passando por cima do outro, divisões, né? O corpo que precisava ser um só corpo, unido, com uma só cabeça, Cristo, está todo dividido. Ninguém esperava por ninguém nada, era um atropelando o outro, era um humilhando o outro, principalmente aqueles que tinham falta, e isso está aqui revelado nos versos 18 a 22, e esse cada um por si precisa morrer na igreja. Precisa. Igreja não é isso, cada um por si. Não é isso. Não deve haver espaço entre nós para individualismos e disputas infantis. Tem gente que é criança, parece que um está concorrendo com o outro dentro da igreja, e alguns pensam só no bem próprio, né? Qual que é o melhor horário de culto para mim? Qual que é o melhor cardápio da cantina para mim? Qual que é o melhor horário da oração para mim? Qual é a cor que eu mais gosto da igreja para mim? Quais são as músicas do louvor que eu mais gosto, que eu ouço no meu carro e que eu quero, pastor, eu quero que toque na igreja, porque toca na minha casa, toca no carro. Só que a igreja não é a sua casa, não é o seu carro. Entende? Então esse cada um por si tem que morrer na igreja. A ceia aponta para uma morte. Nós somos um corpo ou não somos? Um corpo, sim, cada um tem a sua individualidade, cada um é um membro diferente, mas o individualismo, o egoísmo tem que morrer. Tem que morrer em nosso meio. Na primeira Santa Ceia, Jesus fez o quê? Pegou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e em sinal de humildade, de disposição para servir. Então, esse exemplo que Jesus deixou é sempre mais impactante. Foi impactante por quê? Porque foi modelado na forma da morte. Servir é morrer. Abrir mão do seu orgulho é morrer. Dizer, não, eu vou pegar uma toalha aqui, uma bacia, eu vou lavar os seus pés. Você não merece, você nem merece, mas eu vou fazer isso. Eu estou à disposição para servir, eu não estou aqui para ser servido, eu não estou aqui para me dar bem, eu estou aqui para lutar pelo bem comum. Eu estou aqui para lutar pela edificação da igreja, pelo avanço do corpo de Cristo. Concorda, irmãos? Então a ceia aponta sim para uma morte, para vários tipos de mortes, não é? Então há várias formas de nós servirmos a Cristo e seguirmos o exemplo de Jesus. Servirmos a Cristo, servirmos a igreja e servirmos ao nosso próximo. A palavra ministério significa serviço. Tem gente que entende ministério como algo, uma oportunidade para eu me sobressair sobre os outros, ou mandar nos outros. E ministério é serviço. Dá uma olhada em 1 Coríntios, nós lemos o capítulo 11, não foi? Dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 12. Os versos 5 e 6. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em
todos. O mesmo Senhor que deu a vida por nós e efetua tudo em nós. Então há uma unidade, uma união na diversidade. Nós somos diferentes, nós atuamos de maneiras diferentes, nós temos ministérios diferentes, mas o mesmo é o mesmo Senhor, que atua em todos, que deu a vida por todos. Então essa unidade nos leva a viver servindo a Deus, a igreja e os irmãos. Qual é a tua forma de atuar? Não só eu, mas todo mundo está querendo ver. Qual é o teu ministério? Você ensina? Profetiza? Exerce misericórdia? Contribui? Participa das iniciativas da igreja? O que você tem feito para o bem comum e que contribui para o avanço do reino de Deus? O que precisa morrer na sua vida para que você seja mais atuante? Mais atuante. O apóstolo João, ele fala muito sobre amar a Deus e amar o próximo, não é? João fala muito sobre amar a Deus e amar o próximo. E lá em 1 João, capítulo 2, verso 6, João diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Servindo. Morrendo para si mesmo, esvaziando-se de si mesmo para que outros fossem abençoados. Percebe o Espírito? Então, essa morte tem a ver com isso. Eu me esvaziando, eu me desgastando, eu de alguma forma contribuindo, doando, participando, servindo a uma morte, porque vai contra a minha natureza terrena. A minha natureza terrena gosta do quê? De ser servido. Venha a mim o meu reino. É isso que nós gostamos. A gente só consegue orar, venha a nós o teu reino no Espírito, né? Porque na carne eu quero me dar bem. Eu quero me dar bem. Ontem aqui com os jovens nós falamos assim, né? E foi uma luta, assim, teve um certo conflito. Seguinte, gente, vai ter um lanche lá. Primeiro, o pessoal de Limeira. Aí tinha um pessoal nosso que já começou a dar um... Primeiro os visitantes, pessoal que veio de fora, primeiro eles na fila. Aí quando eu olhei lá, já tinha um monte nosso lá sai, em nome de Jesus. Sai da mesa, sai de perto da mesa. Deixa o pessoal que veio de fora, deve estar mais com fome, vai pegar a estrada e tal. Mas é uma luta, Todo mundo já quer estar lá, na frente, pegar o maior lanche, o que está quentinho ainda e tal, né? É da nossa natureza, caída. Então, percebe quantas coisas tem que morrer em nós? Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a tua condição hoje? Vou explicar. Qual é a tua condição hoje? Intelectual. Qual é a tua condição hoje de experiência de vida? De tempo? De acordo com os seus dons e talentos? Quais são as suas condições financeiras? Pensa aí, hoje, no teu momento. Quais são as suas condições? Pensando em todas as áreas da sua vida. O que você tem feito é pouco ou muito dentro das suas condições? É pouco ou muito? O seu serviço a Deus, à igreja e ao próximo é o melhor ou é o que sobra? A ceia é um momento da gente se autoavaliar. Vou falar sobre isso. Será que não dá para a gente ir um pouco além? Ontem eu comentei aqui, né, a gente fez uma reflexão, uma devocional com os adolescentes, e eu li aquele texto em que o rei Jeoás, ele vai até Eliseu, e Eliseu, o profeta Eliseu está para morrer. E Eliseu diz assim para o rei Jeoás: abre a janela para leste, pegue uma flecha e atira para lá. E aí, né, Jeoás, rei de Israel, esticou o arco lá, jogou uma flecha na direção do leste. Essa é a tua vitória sobre a Síria. Amém, glória a Deus. Agora pegue e atire no chão. Aí Jeoás foi lá, 1, 2, 3 e parou. A Bíblia diz que Eliseu ficou irado. O profeta ficou irado e disse assim: você deveria ter atirado 5, 6 vezes a flecha no chão. Como você atirou só 3 vezes,
a tua vitória sobre a Síria vai ser parcial. Você limitou a tua bênção. Você vai ter vitória, mas seria maior, seria mais significativa, porque você optou por fazer o menos, o pior, permanecer numa área de conforto, de conformismo. Então a gente tem trabalhado os nossos adolescentes sobre a questão do inconformismo. Os inconformados, aqueles que, como o profeta Eliseu, querem mais de Deus. Querem mais de Deus. Só que nós muitas vezes fazemos como esse rei. Atira ali. Eu poderia atirar 10 flechas, mas não vou fazer tanta força, não quero me cansar tanto, eu preciso economizar algumas flechas, quem sabe, haverá outra oportunidade, eu atiro 2, 3 flechas, quando eu poderia ter tirado 10, e a vitória ser muito maior, e eu ter um ministério muito mais impactante, muito mais atuante. Então pense isso nessa noite. O que você tem oferecido a Deus é pouco ou é muito diante das suas condições hoje, tá bom? Porque cada um tem uma condição, cada um tem uma realidade. E repito, eu não estou falando estou falando também, mas não só de condição financeira. Estou falando de tempo, estou falando da sua experiência de vida, estou falando dos seus dons, dos seus talentos, da sua inteligência, de tudo que diz respeito à sua vida. É pouco ou muito que você tem oferecido? É pouco ou muito? A morte é expressa em 2 frases do Mestre. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 18, há um relato da ceia de Jesus com os seus 12. Jesus disse 2 frases: o meu tempo está próximo, e eu nem preciso te lembrar disso, o teu tempo está próximo, e o meu também, ok? Jesus disse isso, o meu tempo está próximo, e o nosso também. E Jesus disse no versículo 24, o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, e nós também vamos, como está escrito a nosso respeito. O pó voltará ao pó. Se isso é verdade, a ceia é uma despedida em relação àqueles que nós amamos. Nós estamos hoje nos despedindo uns dos outros. Eu sei que é forte isso, mas a cada ceia, a cada mês que passa, nós estamos nos despedindo. E se nós estamos nos despedindo uns dos outros, é bom que falemos e façamos tudo o que está ao nosso alcance hoje, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Não dá para eu dizer, amanhã eu atiro mais uma flecha, amanhã eu exerço o meu ministério, amanhã, quando eu estiver numa situação melhor, eu contribuo um pouco mais, amanhã eu vou ensinar alguém, amanhã eu vou falar de Jesus. Não tem amanhã, irmãos, é hoje. Se nós estamos nos despedindo, se a morte está logo ali, não dá tempo mais de ficar perdendo tempo. Tem até uma música que a gente canta aqui, que não há mais tempo para perder com ressentimentos, né? A gente fica se revolvendo, nós ficamos nos revolvendo nas nossas dores, nos nossos medos, nas nossas dúvidas. É o mês que vem, e é o próximo, e é o próximo. Não dá. Então deixar para amanhã pode ser tarde demais. É hoje que Deus está falando conosco. Olha, coloque toda a tua vida. Coloque toda a tua vida à disposição. E isso não diz respeito apenas a atividades dentro da igreja. Isso diz respeito à tua vida de segunda a segunda. O quanto você oferece a Deus? Do teu tempo, da tua energia, dos teus ouvidos para ouvir alguém que está precisando, do teu carinho, da tua atenção, do teu respeito, da tua bondade em ajudar alguém. O quanto isso tem sido oferecido? Volta um pouco agora em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Um pouquinho antes aí do texto da ceia, não é? Assim, 1 Coríntios 10, 31 e 32. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Hoje nós vamos comer e beber, aqui e lá.
tudo que nós fizermos, façam para a glória de Deus. Versículo 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Quando nós não servimos, nós somos uma pedra no caminho das pessoas. Eu não sirvo para nada, eu não sirvo, eu não me dou, eu não me entrego. É uma vida medrosa, acovardada, que o tempo todo eu vou, mas não vou. Vou, mas não vou. Percebe? Isso acaba muitas vezes sendo pedra de tropeço para os outros. Nós pensamos sempre em pedra de tropeço quando a gente comete assim, um pecado grave, no nosso entendimento, né? Um pecado cabeludo, que nem a gente fala, que não dá nem para falar o nome. Mas concorda comigo que se eu poderia fazer mais, se eu poderia dar mais de mim, e eu não estou fazendo, eu estou me omitindo, isso é um pecado? E é motivo de confissão a Deus? É. Quantas pessoas, por exemplo, que têm um talento musical maravilhoso, cantam maravilhosamente bem, tocam instrumentos como qualquer um, e está parado. Eu não vou, não quero mais me envolver e tal. E Deus poderia estar usando essa pessoa, através da música, por exemplo, para abençoar muitas vidas. Não é por quê? Porque teve uma decepção, porque alguém isso, porque alguém fez uma crítica, porque, e o tempo está passando. E um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus, que foi aquele que deu tudo para nós. Tudo para nós. Inclusive saúde, para a gente poder atuar, não é? Saúde para a gente poder atuar. Paulo diz no versículo 19, que até os comportamentos malignos tinha o propósito de definir quem eram os aprovados e quem eram os reprovados da parte de Deus. E eu quero te perguntar hoje, nesse culto de ser, de que lado você está? Do lado dos aprovados ou dos reprovados? Quem são os aprovados? Os aprovados sempre estão dispostos a servir. Os aprovados sempre estão dispostos a ir um pouco além daquilo que já alcançaram. Os aprovados esperam pelos outros, não atropelam os mais fracos. Os aprovados não querem levar vantagem. Os aprovados não estão competindo para ver quem ocupa os melhores lugares e os maiores lugares. Os aprovados se envolvem de um jeito ou de outro. Os aprovados se envolvem de um jeito ou de outro. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque a grande maioria se envolve, graças a Deus. Amém? Mas não, perceberam que não basta só se envolver? Eu posso estar me envolvendo, mas assim, com 10% do que eu conseguiria. Eu poderia dar 20% da minha vida, da minha energia, e eu estou segurando, estou pisando no freio, entendeu? Quando a coisa começa a ficar boa, começa a fluir, talvez por um trauma, por um medo, eu recuo. É melhor não me envolver muito. Então, nós precisamos nos envolver do jeito que Deus quer. Precisamos ter esse discernimento, né? Preste atenção que sem os aprovados, a vida seria muito prejudicada. Sem pessoas que têm essa gana por servir, por dar mais para Deus, para se envolver, a igreja seria muito prejudicada. E esses fazem falta quando partem para a eternidade. Fazem falta. E esses receberão a coroa da vida por terem servido a Cristo, à igreja e aos irmãos. Quem que é a coroa da vida? Serviço, irmãos. E serviço é morte. Serviço é entrega. Serviço cansa. Não é? E todo mundo quer a coroa, mas tem um jeito de alcançar essa coroa. Quando você partir, será que nós vamos sentir falta? Quando eu partir, eu vou fazer falta? Lembra de Dorcas, que costurava lá os vestidos lá para as irmãs, viúvas e tal? Quando a mulher morreu, mulher era útil.
A mulher tinha uma forma de atuação, atuava de acordo com o que Deus deu para ela. Quando essa mulher morreu, as viúvas, não, Dorcas não pode morrer. Ela não pode morrer, ela abençoa todo mundo aqui no bairro, ela faz vestidos, ela abençoa todo mundo, tal. Dá um jeito aí, Pedro diz, ressuscita a mulher. E não é que a mulher ressuscitou? A mulher não podia ir embora, era útil. Isso acontece, irmãos, nas igrejas. Tem gente que se morrer hoje, gente, vai todo mundo no velório, não vai faltar um no velório. E todo mundo vai chorar, meu Deus, como essa pessoa era uma benção, como essa pessoa, meu Deus, vai fazer falta demais aqui na igreja. E tem gente que, já entenderam, né? Melhor não completar. Então, sabe, é uma coisa que, o que vão falar depois que eu partir? Ou que você partir? Era da igreja? Tem alguns que vão até, era da igreja esse irmão? Essa irmã era da igreja. Então assim, a ceia aponta para a morte. O nosso mestre sofreu, se entregou, morreu por amor a cada um de nós. Quem ama Deus, quem ama Jesus, tem que andar como Ele andou. Não tem um outro caminho. Não tem um outro caminho. Mas graças a Deus, a ceia também aponta para a vida. Aponta para a vida. A vida de quem? A vida de Cristo, certo? A ressurreição de Cristo. E também aponta para a nossa vida e também aponta para a nossa ressurreição. Porque aqueles que creem ressuscitarão com Ele, não é o que a palavra diz? Então, o versículo 26 aqui do texto da ceia diz assim: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem-se deste cálice, vocês estão anunciando, sim, a morte do Senhor. Agora preste atenção, até que Ele venha. Se Ele vem, Ele está vivo. Se Ele voltará, Ele está vivo. Então a morte não tem a última palavra, mas a vida. A ceia aponta para a morte? Sim, porque Cristo morreu. Nós também devemos morrer. Mas a ceia aponta para a vida, para a ressurreição. Se Ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. E como Ele voltará? Ele voltará glorificado e vencedor. Jesus é aquele que venceu o pecado e a morte por nós. E Ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Nós cantamos isso, não foi? Ele mesmo disse que iria preparar um lugar para nós. Ele mesmo disse. A vitória e a alegria de Jesus é a vitória e a alegria dos que creem. Vou repetir. A vitória e a alegria de Jesus é a vitória e a alegria de todos aqueles que creem. Aleluia. Lar novo, vestes novas, novos céus e nova terra, corpos glorificados, incorruptíveis. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque a antiga ordem passou. Passou. Essa é a nossa esperança. Se por um lado nós estamos indo, nós estamos partindo, nós estamos nos despedindo, por outro lado nós estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando na nossa verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Paulo diz um pouco mais à frente em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Assim como nós tivemos a imagem do homem terreno, nós teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia! Somos pó, temos a imagem do homem terreno, mas também teremos a imagem do homem celestial. Nós podemos bradar como o apóstolo Paulo em alto e bom som: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, a morte, o seu aguilhão, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão, o seu poder? Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem um monte de outras coisas será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nem morte, nem vida, nem nada poderá nos separar do amor de Deus. E a Bíblia diz que nós somos mais, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, se estivermos em Cristo. Em Mateus capítulo 26, versículo 29, nós podemos constatar a vida nas palavras de Jesus também, quando Ele disse assim:
eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Celebrar é o mesmo que festejar, se alegrar. Só os que de fato estão vivos festejam e se alegram de verdade. E quem são os vivos de verdade? Os que estavam mortos em seus delitos e pecados e foram vivificados pela fé em Cristo. Efésios capítulo 2. Quem são os vivos de verdade? Os que nasceram de novo, não da vontade da carne, mas nasceram do Espírito. E depois de comerem e beberem, eles cantaram um hino. Foi um hino de alegria, de esperança ou um hino fúnebre? O que vocês acham? Havia dor. Eles estavam se despedindo de Jesus, certo? Mas eu creio que esse é um momento de festa, de celebração, de vida. É um momento em que as nossas músicas precisam expressar essa alegria e essa esperança, porque a morte não tem a última palavra. A morte foi vencida, a morte morreu. Em Jesus a morte morreu. Então é bom nós cantarmos, porque cantar, louvar, expressa a nossa gratidão pela vida que nos foi dada. Cantar faz bem porque expressa os eternos propósitos de Deus. Quem gosta de festa aqui? Quem gosta de cantar? Mesmo que você não é do louvor, gosta de cantar? Não é bom, gente? Música não é bom? Não é bom cantar a palavra de Deus? Isso é bom. Então, eles fizeram isso. Depois da ceia, cantaram um hino. Em Efésios capítulo 2, versos 4 a 7, Paulo diz assim: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos colocou num lugar elevado, em um lugar espiritual, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A palavra, a expressão em Cristo Jesus aparece o tempo todo nesse versículo. Irmãos, não há vida, não há alegria, não há festa, não há serviço se eu estiver fora de Jesus. Tudo que eu fizer, todo o meu esforço será vão, só barulho. Se não há amor, se não há esse entendimento do que Cristo fez por mim, e tudo isso que eu estou falando de serviço principalmente, é uma resposta àquilo que Cristo já fez por mim. Para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que são vivos de verdade, isso se torna tranquilo, comum, porque é a minha resposta àquilo que Ele fez por mim na cruz. E a salvação, de acordo com a ceia, de acordo com Efésios, é pela graça, porque foi feito conosco agora uma nova aliança, a única que poderia produzir vida de verdade. Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. A antiga aliança não tinha o poder de salvar. A antiga aliança apenas apontava para uma nova aliança superior, baseada em Cristo, na fé, na graça. Então, está revelado isso também na ceia, no texto aqui da ceia. A Bíblia está nos dizendo: louvem a Deus, cantem, porque vocês receberam uma vida nova, as suas transgressões foram perdoadas, não há mais condenação, não há mais juízo sobre nós. Vocês estão colocados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, num lugar espiritual elevado, diferenciado. Deus demonstrou a bondade dele, o amor dele por cada um de nós, entregando-se a si mesmo. É isso que ele está dizendo. E o momento que nós temos aqui de comer do pão e beber do cálice simboliza essa nova aliança. Foi feita uma nova aliança conosco, e é nessa nova aliança que nós temos que andar. E para terminar, então a ceia aponta para a morte, ok? A ceia aponta para a vida, e a ceia exige uma autoavaliação.
é uma espécie de pit stop, de cancela. A ceia aponta para a necessidade, a uma necessidade, uma exigência de autoavaliação. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, de qualquer jeito, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Olha que forte isso, gente. Isso aqui é forte demais, não é? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Um momento como esse, de festa, pode se tornar um pesadelo, se eu fizer de forma indigna. Esse momento, que é um momento de salvação, se eu participo de forma indigna, pode se tornar um momento de condenação. Esse momento que deveria produzir vida, saúde, fortalecimento para mim, pode se tornar uma sentença de enfermidade, fraqueza e até morte. É isso que Paulo está ensinando. Misericórdia. Você pode repetir comigo? Misericórdia. Bem alto, bem alto. Misericórdia. É isso que é fazer mais mal do que bem. Por que estava fazendo mais mal do que bem? Porque eles estavam participando da ceia de forma indigna. Por isso há uma necessidade de cada um de nós examinarmos a nós mesmos, e então comer do pão e beber do cálice. Pergunta para nós: como anda a minha fé? Como anda o meu procedimento diário? Eu tenho sido transformado de glória em glória, como a Bíblia diz? Eu estou preparado para aquele grande dia, em que eu vou me encontrar com Ele? Qual é a ordem de Deus? Que eu e você, que a gente deixe o Espírito Santo nos ajudar nesse processo de avaliação. Porque a Bíblia diz que se nós formos julgar a nós mesmos, ninguém é condenado. Se eu deixar o Espírito Santo de fora nessa autoavaliação, eu nunca vou me ver como culpado. Eu sempre vou pensar, estou bem com Deus, não tenho nada a consertar, ok? Só que quando eu convido o Espírito Santo, quando eu falo para Deus, Deus, me ajuda a ver o que eu não estou vendo na minha vida, para eu confessar, para eu me santificar. O Espírito Santo, que é o guia de toda a verdade, que é o nosso consolador, que é o nosso ajudador, que é o nosso advogado, que é o nosso intercessor, ele vai nos mostrar algumas coisas que a gente precisa consertar. Então, essa autoavaliação não é uma avaliação em que eu deixo Deus de fora. Entende? Até nisso nós somos incapazes de olhar para nós mesmos e dar um veredito. A Bíblia diz que se eu olhar para mim mesmo, sozinho, sem Deus, eu vou falar, não, está tudo bem, eu sou inocente, eu estou bem com Deus, está tudo em ordem. Não tem nada a reparar. E a ideia da ceia é que a gente pare, tenha um momento, peça essa iluminação do Espírito Santo, confesse os nossos pecados e assim depois participemos da ceia de forma digna, confiando de que a graça dele, o perdão dele está sobre nós, a misericórdia dele, a bondade dele repousa sobre nós, confiando nisso. Agora, complementando, em 2 Crônicas capítulo 16 verso 9, tem um texto muito bonito ali na Bíblia que diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha que lindo. Imagina, Deus está olhando todos nós e está dizendo assim: eu vou fortalecer aqueles que o coração, eu estou vendo que o coração é totalmente meu, eu vou fortalecer ainda mais. Percebe que se o meu coração e o seu não for totalmente dele, eu vou ser um fraco. Não é o que está escrito aqui na ceia? É por isso que muitos estão fracos, doentes, e alguns até morreram. Porque o coração não é de Deus. E está achando que Deus não está vendo. Só que o nosso Deus é um Deus que sonda os corações, que consegue ver onde nós não vemos.
Então, qual é a proposta para nós hoje? Vamos dedicar o nosso coração totalmente a Deus, para a gente sair daqui fortalecido. Eu quero ser fortalecido. Qual é a condição? Entrega o teu coração e você será fortalecido. Ele está aqui, olhando para o teu coração. Se você de verdade, sinceramente, disser isso para Deus: Deus, meu coração é totalmente teu, eu me rendo totalmente ao Senhor, você sairá daqui fortalecido. Sairá daqui fortalecido. Participar então da ceia é isso. Tem que trazer esperança ao nosso coração e não desespero. Nós estamos aqui para celebrar a vida e não a morte. Deus é o Deus de vivo e não de mortos. Nosso Deus é o Deus de vivo e não de mortos. Você está vivo? Viva. Naquele dia, 1 Crônicas 29, 22. Naquele dia, e eu vou explicar o contexto, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Qual era o contexto aqui de 1 Crônicas 29, 22? Todo o povo estava alegre, trazendo ofertas ao rei Davi para construir um templo. E aí Davi já sabia que ele não faria esse templo. Quem faria o templo era Salomão. E Salomão estava sendo ungido rei. Davi estava se despedindo, deixando a terra dos viventes, né? Como diz a Bíblia. Davi estava indo embora. Salomão agora tomando o lugar dele. E o templo sendo iniciado, a reconstrução desse templo e o pessoal trazendo as ofertas. Nesse dia de serviço, nesse dia de entrega, nesse dia de posse de Salomão, a Bíblia diz que eles comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Isso é a ceia do Senhor. Nós estamos aqui para comer e beber com grande alegria. É culto de festa, irmãos. Amém? É culto de festa. Eu falei um pouco de morte, mas a morte aponta para a vida. Então essa é a nossa oportunidade hoje, de nós alimentarmos o nosso coração com essa esperança, com essa força, com essa dedicação. E se tem um motivo para a gente orar hoje aqui: Deus, meu coração é totalmente teu, e eu quero te servir melhor do que eu tenho servido hoje. Se não está bom, Ele é Senhor e eu sou servo, não é? Quem que tem que avaliar o serviço? Patrão, não é? Não é o patrão que avalia o serviço? Não tem como eu, como servo, falar: você viu, Deus, como que está bom o meu serviço? Quem disse? Você viu, Deus, como eu cantei bonito hoje no louvor? Até você estava afinadinho, mas teu coração estava longe. Eu vi que teu coração estava longe. Então, quem avalia o serviço é o Senhor, é o patrão que avalia o serviço. Então, nós estamos falando, irmãos, das coisas do coração, coisas lá do interior nosso. Então, eu queria te convidar a ter esse tempo de autoavaliação agora. Se a ceia exige isso, peça ao Espírito Santo: Deus, vem comigo aqui no meu coração, Deus. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não foi assim que Davi orou? Foi Davi, não foi? Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me coloca de novo no caminho direito, no caminho bom, no caminho de santidade, no caminho da vida. Senhor, nós colocamos aqui os nossos corações diante do Senhor. E nós sabemos que os nossos corações, eles são corruptos. E eles precisam ser alinhados, trabalhados pelo Senhor. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos. Vê se há em nós algum caminho mau, Deus. E desperta-nos, ó Deus, para o serviço, para a entrega, para a renúncia. Que a cruz continue no nosso caminho, Deus. Que o Teu exemplo continue falando alto aos nossos corações. Eu quero andar como o Senhor andou. E eu sei que sem o Senhor eu não consigo. Ajuda-nos, Senhor. Socorro, Senhor. Socorre-nos como Tua igreja, Deus. Que nós sejamos um povo de entrega, de humildade, de serviço. Pessoas que atuam nos seus ministérios. Pessoas que são gratas. Pessoas que não estão atrás de aparecer, de se sobressair sobre alguém, de levar vantagem sobre alguém. Dá-nos um coração segundo o Teu, aleluia. Dá-nos um coração segundo o Teu, purifica-nos, Senhor.
Purifica-nos. Aleluia, Jesus. Nos torne dignos, Pai. Dignos de participar desse momento. O Senhor já fez tudo o que tinha que fazer na cruz por nós. E nós estamos aqui hoje, Deus, entregando o nosso coração de volta ao Senhor. Deus, restaura o primeiro amor. Talvez você esteja precisando disso, de voltar àquele primeiro amor. Fazer as coisas com tanta alegria, com tanto prazer a Deus, à igreja, aos irmãos, e hoje eu não tenho vontade, eu nem quero pensar nisso. Aleluia, Jesus. Que nos faça bem esse momento. Que saiamos daqui fortalecidos, Pai, no Senhor Jesus e no Teu forte poder. Que o nosso coração saia daqui animado, Deus, esperançoso, crendo em dias melhores. Dias melhores virão. Você pode dizer isso para a tua alma? Cita aí o teu nome, diz: Volney, dias melhores virão. Teu coração será melhor, tua devoção será maior, o teu amor será maior, o teu serviço será melhor. Fale com você mesmo, com a tua alma, e cura as feridas, Deus, da tua igreja e do teu povo. Cura-nos, Senhor, porque o tempo que temos se chama hoje. O tempo que temos se chama hoje. Então, Deus, vivifica-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Faz de novo, Deus, aquilo que o Senhor fez no passado. Faz de novo, Pai, nas nossas vidas. Aviva-nos no decorrer dos anos. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Obrigado, Deus, porque há um lugar preparado para nós. Há um banquete preparado para nós. E aqui nós estamos apenas treinando. Nós estamos aqui apenas sinalizando aquilo que vai acontecer de uma forma plena, linda, maravilhosa, sem defeito, sem mácula, nos céus. Obrigado, Deus, porque nós estamos nos aproximando desse dia. Nós estamos nos aproximando desse dia. Que estejamos preparados, irmãos, que estejamos preparados para aquele dia glorioso, em que nós ouviremos a voz do nosso Mestre, que dirá: venha, entre no gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Seja fiel no pouco que Deus tem te dado, seja fiel. Graças te damos, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.